Boa tarde. Hoje vamos fugir um pouquinho daquele tema da de estratificar os organismos em enterococos, estreptococos, porque falávamos muito dos facultativos ali, poucos deles anaeróbios estritos, né, digamos assim. Mas entre o grupo das bactérias de interesse médico, e aí entra veterinário, né, de saúde de uma forma geral, dos alimentos, tem se dedicado muito, a ciência tem se dedicado muito ao estudo dos anaeróbios. Então, a aula de hoje é a microbiologia dos anaeróbios. Então, como mais para o final as pessoas já estão um pouco cansadas de ouvir uma aula mais longa, já deixa o recado de antemão, deixa o like, inscreve, compartilha. Se tiver algum comentário, alguma sugestão de uma aula específica, deixa aí nos comentários que em breve eu vou atendendo e respondendo todas essas solicitações. Então vamos lá. Os organismos vivos, a gente vai pensar nos animais de uma forma geral, principalmente os animais vertebrados, eles são dependentes de oxigênio para o seu metabolismo. Tá? Evolutivamente não é uma vantagem usar oxigênio. Tá? E aí muitos podem estar pensando, mas você com oxigênio consegue produzir mais ATP, tá? Mais moléculas de ATP, mols de ATP. Na verdade, não moléculas, né? Mols de ATP. Tudo bem, mas de fato isso é uma adaptação, mas posso aqui comprar essa briga. Dizer que isso é uma vantagem é outro processo. Porque se nós somos organismos complexos, a gente precisa de metabolismos cada vez mais complexos. E gastar energia é muito complexo. Então, para sustentar toda essa máquina, né, principalmente aí quem está assistindo esse vídeo, a gente precisa de muita energia. Uma bactéria, por outro lado, não. Né? Mas tem bactérias que são tão eficientes quanto nós na produção de ATP sem ter mitocôndria. Há protozoário como o triponema ou tricomonas, a giardia e a ameba que são tão eficientes na produção energética sem ter mitocôndria. Tá? Então, dizer que também todo eucarionte tem mitocôndria, calma lá, tem os protozoários primitivos ali que não tem. Tá? É só voltar nas aulas de parasito aqui no canal que vocês vão ver 3 deles, né? Giardia, ameba e tricomonas. Então, para fugir desse estresse oxidativo, né, temos os organismos anaeróbios, que a anaerobiose ela surge primeiro no planeta, porque a fotossíntese, a químio e a fotossíntese são mecanismos recentes, aí tomem cuidado com o recente, você fala, 2 bilhões de anos é recente. Para a história na vida na Terra é metade do tempo, né? Para cá, né? Então antes a vida ela era uma vida anaeróbia, tá? E como eu havia separado para vocês lá nas primeiras aulas de microbiologia, existe o aeróbio estrito e existe o anaeróbio estrito. Ponto. Então, aeróbio e anaeróbio. Ponto. Cresce na dependência, cresce na ausência de oxigênio. Ponto. Tá? Então, você quer matar um anaeróbio? Aumenta a oxigenação do meio. Só que existem umas subclassificações. Eu não sou muito fã dessas subclassificações, mas elas existem, elas estão lá, tá? Que é falar do anaeróbio facultativo. Não, gente, facultativo é facultativo. Se a taxa de crescimento é maior com ou sem oxigênio, não interessa. Interessa que ele cresce dos dois ambientes. Então, o anaeróbio facultativo. Não, ele é anaeróbio, ponto. Ou ele é facultativo, ponto. Mas existem aqueles organismos
além do aeróbio estrito, do anaeróbio estrito, do facultativo, que crescem nas condições de menor teor, que é o microaerófilo anaeróbio, tá? Que é o que você pode chamar de aerotolerante, tá? E ele é confundido com o facultativo, né? Mas ele vai diferenciar do facultativo pela quantidade. Então, o facultativo assume-se que ele cresce quantitativamente em qualquer meio, tá? Então, isso é muito importante. Já o microaerófilo, ele vai crescer menos quanto maior for a presença de oxigênio. No caso, o microaerófilo anaeróbio. Ele vai crescer extremamente bem na ausência e vai diminuir o seu crescimento à medida que aumenta essa concentração de oxigênio, tá? E tem o microaerófilo aeróbio, né? A Neisseria gonorreia, por exemplo, que precisa de oxigênio, mas precisa de uma quantidade muito baixa e não cresce na ausência total de oxigênio, tá? Então, os aeróbios e os facultativos vão ser capazes de transformar o oxigênio, não, na verdade não oxigênio, mas usar o oxigênio para produção de outros subcompostos, tá? Então, as aeróbias, as facultativas têm um inúmero arsenal químico de enzimas superóxido desmutase, a catalase, a peroxidase, tá? Lembra da catalase, que é uma enzima que está ali sendo utilizada por essas bactérias, principalmente produzida com base no peróxido de hidrogênio, né? Então ela transforma o peróxido de hidrogênio, né, água oxigenada, em água e oxigênio, né? Então ela responde muito bem, ela tem essa enzima catalase, então é um metabolismo da respiração celular, tá? E as bactérias anaeróbias, se há o oxigênio e a produção de peróxido de hidrogênio ou algumas hidroxilas, elas morrem, porque esses compostos geram danos ao DNA, destroem componentes lipídicos e inativam essas enzimas e a bactéria morre, tá? Então, o teste da catalase é um teste rápido, importante para a gente diferenciar grupo bacteriano, né? Então, se a bactéria tem a enzima catalase, ela está pegando peróxido de hidrogênio e transformando em água e oxigênio, né? Então, quando você usa a catalase, você está usando um teste ali muito importante para principalmente bactérias aeróbias, tá? E as bactérias anaeróbias, elas não têm esse poder, ok? Então, algumas infecções por bactérias anaeróbias. Então, por toxina, né? Tétano e botulismo. Lembrando que antigamente, isso década de 90, né? Quando eu era moleque pequeno, a gente sempre comprava esses produtos, tipo salsicha, em lata, o óleo ele era vendido em lata, palmito. Então os pais sempre falavam assim, olha, não compra lata amassada, porque embora a lata ela tenha um revestimento de plástico, né, um plástico próprio, né, um plástico, né, dentro da lata. Quando a lata amassa, dá uma trincada no alumínio por dentro ali. Então, entre o plástico e o alumínio trincado, fica uma região muito anaeróbia ali. E às vezes você tem bactérias ali, principalmente a do botulismo, né? Liberando toxinas ali. Então, você tem intoxicação, né? Pelo Clostridium botulino, tá? Tem as necroses gasosas, né? As gangrenas, as colites pseudomembranosas, as infecções inespecíficas por cocos e bastonetes gram positivos ou negativos, tá? Então, diversos quadros clínicos dessas infecções, tá? Então, as principais bactérias anaeróbias de importância clínica é o Peptococcus e o Peptostreptococcus, a Veillonella, a Actinomycetus, que aí estão, né, lembrando pelo nome fungos, né, mas são bactérias. As bactérias do gênero Clostridio, né, que são gram-positivos esporulados, e
as gram negativas, né, com os bacterióides fragiles, as fusobacteriums, cada uma aí de importância clínica. Na verdade, o conhecimento da doença que cada uma dessas bactérias causam é importante para você, às vezes no primeiro momento, não depender tanto da cultura e sim por um diagnóstico clínico, tá? E a cultura, né, que é o diagnóstico laboratorial, ela vem para auxiliar a conduta de um melhor tratamento futuro quando o paciente ele não está respondendo bem à antibiótico terapia, tá? Então, mas nem todos os anaeróbios são patogênicos, então existem bactérias na nossa microbiota, né? Existem bactérias no nosso organismo, então na pele a gente tem a bactéria causadora da acne, né, de forma natural, né? Temos no trato genital feminino, no intestino, tá? Principalmente o intestino grosso, e temos na cavidade oral e trato respiratório superior essas bactérias. Então, pausa esse vídeo aqui, porque tem algumas doenças e algumas causas de doenças que estão associadas a essas bactérias anaeróbias, como, por exemplo, abscesso no cérebro, infecção de orofaringe, de pleura e pulmões, infecção intraabdominal, infecções no trato genital, pele, tecido mole, infecção de medula, bacteremia fisiológica, as endocardites, como foi falado na aula anterior, tá? Então, em algumas áreas do corpo, temos algumas bactérias incriminadas no surgimento de algumas dessas doenças, tá? Então, é muito importante que nessas doenças estejam se sempre relacionando à presença dessas bactérias anaeróbias, tá? Principalmente no tropismo que essas bactérias têm ao sistema nervoso, cabeça e pescoço, pleura, infecções intraabdominais, no trato genital e tecidos moles, tá? E talvez, né, para o aluno, estudante de medicina, essas condutas, elas vão ficar muito mais fáceis de ser manejada quando ou já tiver passado, ou estiver passando, ou for passar pela infectologia, entender a conduta médica ou, né, dos profissionais de saúde frente a essas doenças, tá? Algumas características importantes das infecções inespecíficas por bactérias anaeróbias, tá? Geralmente são infecções endógenas, nós estamos falando de bactérias presentes na própria microbiota do indivíduo, que muda o seu local de residência por alguma doença pré-existente ou algum trauma, tá? Geralmente são mistas, porque essas bactérias agora tendem a se associar com as bactérias exógenas, criando esse espectro misto de doença, tá? Geralmente esses patógenos não apresentam fatores de virulência. Geralmente existem fatores predisponentes, característicos, como a própria característica do indivíduo, né? Aspecto nutricional, idade, tá? E a clínica ela é muito sugestiva. O que eu disse anteriormente, que às vezes conhecendo bem essa clínica, por uma característica do paciente portador dessas infecções inespecíficas, você consegue fechar o diagnóstico sem obrigatoriamente depender da cultura, tá? Então, nesses fatores da infecção por anaeróbio, isquemia tecidual, então, por exemplo, acidente vascular encefálico, né? Presença de destruição tecidual num processo inflamatório, numa cicatrização. Presença de tecido desvitalizado, presença de tecido necrosado. Infecção prévia por outras bactérias, provocados por insuficiência vascular, trauma, cirurgias, né? A higiene no sítio cirúrgico, tá? Presença de corpo estranho no tecido, mordida de animais ou mordidas humanas, ou alguns processos obstrutivos, pode ser por causa parasitária ou não, tá? Ou patológico ou não, como via respiratória, biliar ou intestinal, são alguns dos fatores que podem desencadear essas infecções por anaeróbios, tá? Quais são as características dessa contaminação, ou essa infecção, digamos assim?
O odor é fétido, tá? Pela degradação de ácidos graxos e liberação de componentes sulfurosos e aminas, tá? Necrose tecidual intensa, tá? Então, na patologia, quando se estuda tipo de necrose, uma dessas necroses é provocada por anaeróbio. Produção de gás em abscesso, produção de gás em tecido mole, próximo à superfície de mucosa e a coloração negra em secreções contendo sangue, tá? Outros dados clínicos sugestivos. Então aí fica um critério para você, profissional de saúde, na sua anamnese, né? O paciente recebeu mordida, então infecção depois da mordida de cachorro, humana, infecção associada a tumores, cirurgia, endocardite, quando nesse caso a hemocultura dá negativa, tá? Uso de aminoglicosídeos sem resultado terapêutico, então são bactérias que não vão responder muito aos aminoglicosídeos, né? Ou então o aminoglicosídeo está matando as outras bactérias e as anaeróbias não, e aí elas crescem mais no meio. Visto na lâmina de microscopia e não cresceu no meio de cultura em cultivos normais, tá? Como é que a gente isola? Coleta das amostras, né, por biópsia, tá? O tipo de meio, tá? Tem que ser estéril para você coletar melhor. A asepsia ela tem que ser melhor, você tem que esterilizar muito bem os materiais, tá? Tomar cuidado com o transporte, porque esse tubo ele tem que estar fechado a vácuo, tá? Então, você atravessa a amostra, se for aspirado com agulha, né? No próprio tubo emborrachado do tubo de ensaio, né? Para não ter contato com oxigênio, tá? Porque senão você perde essa cultura, tá? E tem que ser cultivado em capela de anaerobiose, né? Para você não ter o contato com o oxigênio. Então percebam que o isolamento ele é mais complexo porque eu preciso que um laboratório tenha equipamentos complexos para isso, tá? O tratamento dessas doenças, né? É utilizar um antibacteriano apropriado, tá? Dentro daquela classificação, né? Nos protocolos do Ministério da Saúde, tá? Remoção de bactérias por drenagem de abscessos, eliminação de corpo estranho, desbridamento do tecido necrosado, principalmente naquelas necroses caseosas, ou necrose gasosa, que tem aquele odor fétido, para você limpar melhor o tecido que está na base da necrose, tá? Então, alguns gram-positivos não esporulados são considerados espécies oportunistas, tá? Podem fazer parte da microbiota da pele e superfícies mucosas, tá? O crescimento é muito lento, então para se pedir cultura para todos eles, tá? No caso, os actinomicetos, lembra do exemplo da bactéria ser semelhante a fungo, né? Ela é o agente da actinomicose, tá? Então, um exemplo da actinomicose cervicofacial, que causa um extremo inchaço com a ferida ulcerada e necrose nos lábios, tá? Então, é um exemplo de anaeróbio gram-negativo, tá? A característica da lesão está relacionado à necrose gasosa, tá? Temos a bifidobactéria, tá? Que é uma bactéria muito comum e muito importante aqui, não falando da patogênese, né? Mas o bifidobactério, tá? Não confunda com actinomicetos, tá? O actinomiceto é uma bactéria patogênica, tá? Cuja a colônia, ela vai ter uma colônia de cor leitosa, não seca, como a característica de fungo, tá? Mas ela tende a ter um pleomorfismo muito semelhante à cultura fúngica, tá? Às vezes, a pessoa, quando ela não tem uma vivência no isolamento da característica da colônia, ele vai confundir o actinomiceto com o bifidobactério pela a característica da morfologia bacteriana, tá?
A bifidobactéria é uma bactéria muito importante no trato digestivo. É uma microbiota intestinal muito importante e muitos produtos lácteos são ricos em bifidobactéria porque ajuda como um prebiótico, na verdade como um probiótico para manutenção da nossa microbiota, tá? O Propionibacterium acnes, tá? Habita pele e colo, tá? Quadro de endocardite, septicemia e as acnes em adolescentes, tá? Tem acne causada por artrópode e acne causada por bactéria, mas nesse caso das bactérias são aquelas acnes que causam uma deformação da pele da pessoa com um intenso processo inflamatório no local, tá? Temos os bacterióides, tá? Na boca, trato respiratório, intestino, são encontrados naturalmente nesses sítios e fora deles eles causam infecções severas, tá? Temos o grupo dos bacterióides pigmentados, que faz parte da nossa boca, do nosso aparelho intestinal, urogenital, e tá incriminado nas infecções dentárias, principalmente nas cáries, nas próteses, pescoço e cabeça e após mordeduras. Outros bacterióides, no caso os não pigmentados, são sensíveis ao meio com bile bovina, tá? Eles são implicados em situações idênticas às referidas por bacterióides pigmentados, tá? Temos o Bacteroides fragilis, ele está implicado na sepse, tá? Infecções com ponto de partida abdominal. O grupo das Fusiobacteriums, tá? Estão implicados no mesmo tipo de infecção dos bacterióides pigmentados, faz parte da nossa microbiota, tá? O Necróforum é o mais altamente virulento em crianças e jovens, tá? Pode causar a faringoamigdalite, complicação local, abscesso periapical, tromboflebite séptica, enfim. Então, alguns desses grupos incriminados nas lesões, né? Então, tá aqui um exemplo de bacilo anaeróbio, tá? Então, Fusarium no número 1, o Bacteroide fragilis no número 2, o Neclatum no 3 e as bactérias produtoras de pigmento negro na placa número 4. São exemplos de anaeróbios grãs negativos, tá? Qual que é a relevância clínica desses organismos, né? Principalmente as bactérias anaeróbias, tá? Porque muitas dessas bactérias eles vão facilmente se disseminar para local geralmente estéril do nosso corpo, tá? E esses organismos, eles estão muito incriminados, em vias de regra, aos quadros de sepse, tá? Então, muitas vezes os quadros de sepse se dá por esses micro-organismos anaeróbios, tá? Por exemplo, o gênero Clostridium, né, o Clostridium botulino, né, causador de uma infecção toxigênica, que é o botulismo. Temos também o tetane, causador do tétano, tá? É uma bactéria produtora de esporo apical, então ela é muito clássica na cultura, na lâmina, porque ela parece uma raquete. Tá? Temos o Clostridium difficile, o botulino, o tetane. Tá? Então, no caso, o gênero Clostridium, temos os não invasivos, então estamos falando das toxinfecções, não pela bactéria, mas sim pela produção metabólica dele, pela toxina produzida. Tá? Alguns podem ser invasivos, causando manifestações regionais ou sistêmicas. Tá? O Clostridium tetani está associado às crises de tetania. Tá?
Todos os mamíferos são suscetíveis ao tétano. E no caso do Clostridium tetani, a patogenia se dá pelas toxinas, tá? Que é a tetanolisina e a tetanospasmina, tá? Esses micro-organismos causam paralisia, tá? Causam crises espasmódicas e, não obstante, a morte pela paralisia de coração e pulmão, tá? O diagnóstico, né, é o clínico pelas crises de tetania. Tem a bacterioscopia, mas ela é um pouco mais demorada, tá? O tratamento é com antitoxina, basicamente, porque você não precisa de tratamento com antibiótico aqui, tá? Mas, no caso do tratamento para toxina, é quando nós estivermos pensando na toxina livre, tá? Mas se no meio, né, há suspeita da presença da bactéria, associa-se o uso de antibióticos, penicilina, cefalosporina, metronidazol, e orientar sempre a imunização contra o tétano, tá? Então, essa paralisia espástica, tá? É uma das principais causas de óbito pelo tétano. Então, essa pessoa fica em isolamento, tá? Ela tem que estar no ambiente sem ventilação, sem radiação, tá? O trismo, né? Aquela contratura da musculatura facial, né? Lembrando um sorriso, né? É um risco sádico, né, da pessoa, tá? Mas é associado a outras contrações da musculatura, tá? Em outros animais, a mesma paralisia espástica, gato, cachorro, ovelha, tá? O botulismo, tá? A patogenia, principalmente secura na boca e diplopia, tá? É provocado pela toxina botulínica, que é uma toxina potente, tá? A toxina, ela geralmente inibe a liberação de acetilcolina, isso causa paralisia flácida e morte em poucas horas, tá? Mas existe o tratamento do botulismo na verdade, minto, o tratamento estético com toxina botulínica, né? Mas aí fica aquela história, né? Embora seja clínico, né? Embora seja em condição controlada, em pessoas que têm extrema sensibilidade a essa toxina, esses casos eles podem ser fatais também, tá? Então, a toxina, tá? Bloqueia a liberação de acetilcolina, inibe a contração, tá? E o que causa a paralisia, né? A paralisia flácida, digamos assim, tá? E o botulismo clássico é transmitido por alimento, e o botulismo infantil é da multiplicação no organismo da pessoa do Clostridium botulinum com formação da neurotoxina. Então, existe o botulismo clássico, que é quando a bactéria produz toxina e essa toxina é liberada no alimento, tá? E o botulismo infantil, que está associado à presença do micro-organismo e consequente produção de neurotoxina, tá? Temos o botulismo em feridas, tá? Presença da toxina em vivo após multiplicação da bactéria, tá? Temos o diagnóstico, que é clínico, tratamento com soroterapia e imunização também pode se associar aí o uso de antibióticos no caso do botulismo infantil, tá? O Clostridium perfringens, tá? Ele ocorre no trato intestinal humano, é um Clostridium invasivo, então aqui faz-se mais a necessidade do uso de antibiótico, mas também em casos em que o Clostridium ele pode liberar toxinas entéricas, tá? E ele é invasivo e ele causa a disseminação, ele provoca, né, a morte pela bacteriemia linfática e sanguínea, tá?
Ele produz enzimas necrosantes, né, o que causa esse aspecto da necrose, tá? O diagnóstico é a pesquisa da toxina e bacterioscopia pelas necroses provocadas no intestino. O tratamento é com uso de enterotoxina e antibióticos, porque nós estamos falando de uma bactéria que é também invasiva. Tá? É uma bactéria que está associada a quadros de gangrena, tá? E necrose. Então, esse tecido morto é removido cirurgicamente. Tá? Obviamente, com tratamento com o uso de antibióticos para evitar que no momento da retirada desse tecido necrosado haja a invasão dessas bactérias para o tecido linfático e sanguíneo, causando a bacteremia. Tá? Então, outros casos de gangrena provocadas pela presença dessas bactérias. Tá? Então é muito importante, nesses casos, o uso concomitante de técnicas cirúrgicas, o desbridamento e o uso de antibióticos para tentativa de limitar a ação dessas bactérias. Tá? Existe um outro tipo de Clostridium, que é o Clostridium septicum, né, que está associado aos edemas malignos. Tá? A celulite por Clostridium, tá? Uma celulite necrosada. Tá? E as colites, né, quando se vê, né, no intestino delgado, principalmente no duodeno e no estômago, a presença dessas colônias ou dessas unidades formadoras de colônia no intestino. Então, sabendo-se que, havendo essa presença, há o risco de invasão dessas bactérias, de bacteremia, de invasão dessas bactérias no sistema linfático e sanguíneo. Tá? Então, fica aí a aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreve e até a próxima aula.